Oi, pessoal, boa noite. Espero que vocês estejam bem, espero que tenham passado bem essa semana. A gente está aqui mais uma vez para discutir como realizar, como preparar bem essa redação do Enem, que é uma redação que sempre envolve muitos aspectos de estrutura e de repertório. E eu quero chamar a atenção mais uma vez para a estrutura do primeiro parágrafo. Então a gente tem corrigido as redações que estão chegando, agora ganhei um reforço na equipe, então vocês vão receber as respostas mais rapidamente. Inclusive estou vendo a Sara aqui que está dizendo boa noite. Boa noite, Sara. Sua redação, inclusive, já está em processo de correção. Em breve você recebe, tá? Desculpa a demora, mas eu estava sozinho, então não estava demorando muito para fazer a devolutiva. Mas agora vocês já vão receber com mais rapidez. Bom, então como eu estava dizendo, eu quero discutir um pouco mais essas questões relativas ao primeiro parágrafo, especificamente a estrutura que esse primeiro parágrafo tem e como a gente pode melhorar bem essa estrutura dentro desse aspecto da exigência do Enem, tá? Porque existe um jeito de fazer essa redação do Enem, especificamente esse primeiro parágrafo, que é a carta de apresentação da redação. Um bom primeiro parágrafo chama muito a atenção do avaliador e é muito, muito importante para que a nota suba bastante. Tá? Então, eu vou falar um pouquinho desse primeiro parágrafo, depois eu abro para que vocês façam as perguntas sobre ele, sobre outras questões. Bom, então vamos lá. Eu vou começar tratando de uma redação nota 1000, depois eu falo de um primeiro parágrafo do cursinho e começo a comparar os dois. O que eu vou fazer? Eu vou tratar simplesmente de dois aspectos nesse primeiro parágrafo, os verbos e os conectivos, para vocês verem como é que a gente pode trabalhar bem essa estrutura desse parágrafo e vocês vão ver que não é tão complicado, ele tem um jeitão muito tranquilo de fazer, mas tem que ser desse jeito, tá? Então lá, a Constituição Brasileira de 88, verbo, a todos os indivíduos o amplo acesso aos bens culturais do país. Conectivo, na prática, tal garantia, verbo, conectivo, o contato com a cultura por meio dos cinemas. Não, verbo efetivado na sociedade nacional. Esse cenário nefasto, verbo, não só em razão do deficitário incentivo à valorização cultural das escolas, conectivo, devido à excessiva mercantilização da cultura. Conectivo verbo, imperiosa análise dessa conjuntura, conectivo verbo, os entraves para a consolidação dos direitos constitucionais. Então eu fiz uma brincadeira aqui de tirar os verbos e os conectivos que esse autor usou e vejam que deu exatamente 5 verbos e 5 conectivos. Mas preste atenção nos conectivos, são 5 conectivos no primeiro parágrafo. É claro que não é o número de conectivos que a gente usa que vai fazer com que a gente aumente a nota, mas o número variado de conectivos e bem empregados ajuda muito essa nota a subir. Tá? E tem um jeito muito claro de fazer isso aqui. Vejam lá, ó. A Constituição Brasileira de 88, verbo a todos os indivíduos o amplo acesso aos bens culturais do país. É uma ideia de garantia. Então aqui a gente pode usar algo como garante, a Constituição garante, assegura, oferece, exige, atesta. Então lá, Constituição Brasileira, vamos usar assegura. Assegura a todos os indivíduos o acesso à verdade. Conectivo, na prática, tal garantia, verbo. Então, assim, a ideia aqui é de violação. Vamos continuar no verbo por enquanto. Então, a Constituição assegura, na prática, tal garantia não ocorre, não é vista, é violada, é deturpada. Então, esse verbo, a ideia aqui desse verbo é que ele está contradizendo aquele primeiro. Se de um lado a Constituição assegura, de outro, isso não está ocorrendo. Então, é como se a gente tivesse a coisa não funcionando, né? É isso que o autor está chamando a atenção. A Constituição faz, mas isso não está ocorrendo. Então, conectivo na prática, tal garantia é violada. Conectivo, contato com a cultura por meio dos cinemas, não efetivado na sociedade nacional. Então, o contato com a cultura não é efetivado na sociedade nacional, não tem sido efetivado, não vem sendo efetivado, não se encontra efetivado e etc. Tem vários modos de pensar aqui. Tá? Mas a ideia é que a gente consegue usar um verbo de ideia com a noção de permanência. Então era isso que a gente tinha ali. A garantia é violada e finalmente não vem sendo efetivado. Né? Esse contato com a cultura não vem sendo efetivado.
Bom, então como é que ficaria agora colocando os conectivos? Assim, a Constituição Brasileira de 88 assegura a todos os indivíduos o amplo acesso aos bens culturais. O primeiro conectivo que aparece aqui é de oposição, algo como entretanto ou apesar disso, na prática tal garantia é violada. Aí um conectivo. Já que, visto que, porque, uma vez que ou pois, o contato com a cultura por meio dos cinemas não vem sendo efetivado na sociedade nacional. Vejam que eu coloquei um asterisco aqui no pois. Tá? Porque o pois é um conectivo muito usado, muito coringa. Então, se a gente puder usar um outro para fugir desse, fica melhor. Aumenta o repertório. E isso garante mais notas em outras competências, que não só a competência geral da estrutura da redação do Enem. Mas vejam que é importante, olha só. Temos uma ideia de oposição, depois temos uma explicação. Bom, por que, que o contato com a cultura por meio dos cinemas não vem sendo efetivado? Né? Perdão, por que, que essa prática é violada? Por que, que essa garantia é violada? Né? Por que, blá, blá, blá. Tá? Então, o autor está explicando essa questão da violação. Esse ponto é importante no primeiro parágrafo. Embora o primeiro parágrafo seja uma introdução, ele não pode ficar com elementos soltos. A gente tem que ir amarrando, explicando esses elementos. Adiante. Então ficou assim. A Constituição Brasileira de 88 assegura a todos os indivíduos o amplo acesso aos bens culturais do país. Entretanto, na prática, tal garantia é violada, uma vez que o contato com a cultura por meio dos cinemas não vem sendo efetivado na sociedade nacional. Tudo bem? Então, assim, a gente está olhando para os verbos e está olhando para os conectivos e vendo como é que eles estão interagindo com o outro. Eu coloquei um verbo que assegura, depois eu falei que é violado, então eu coloco uma ideia de oposição. Aí eu quero explicar por que essa violação ocorre. E depois eu quero dizer que há uma permanência desse problema do contato com a cultura, da falta dele. Continuando. Esse cenário nefasto, verbo, não só em razão do deficitário incentivo à valorização cultural nas escolas, conectivo, devido à excessiva mercantilização da cultura. Então agora, como vocês já devem ter pegado o jeito, dá para a gente fazer as duas coisas. Brincar com o verbo e com o conectivo. Bom, que verbo que vai ali no início? Um verbo de ocorrência, de acontecimento. Então eu posso dizer algo como, esse cenário nefasto ocorre não só em razão do deficitário incentivo à valorização cultural, e no conectivo, um conectivo de adição, porque eu estou dizendo que tem o problema do incentivo à valorização, que é deficitário, e vou acrescentar um outro, que é a excessiva mercantilização da cultura. Então eu posso usar o mas também ou como também. O problema é que esse não só exige o mas também ou como também, não dá para usar um outro, tá? Não posso usar um além de. O não só, mas também, não só, como também. É como se eles andassem sempre juntos. Tá? Então ficaria, esse cenário nefasto acontece não só em razão do deficitário incentivo à valorização cultural, mas também devido à excessiva mercantilização da cultura. Conectivo, verbo, imperiosa análise dessa conjuntura, conectivo, verbos entraves para a consolidação dos direitos constitucionais. Então aqui é a última parte do primeiro parágrafo. Então a ideia desse primeiro conectivo aqui é de conclusão. Então a gente usaria algo como assim, logo, portanto, dessa forma, com isso, nesse sentido. E aí um verbo de existência aqui, porque eu preciso dizer que tudo isso que está acontecendo existe, acontece e ocorre. Então é como se eu pudesse dizer assim, é imperiosa ou faz-se imperiosa a análise dessa conjuntura. Um conectivo de finalidade. Então, por que essa análise é imperiosa? Porque ou para fim de que, né? Ou para que. Então, a fim de que, com intuito que, para que, blá, 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 um verbo. Então, nesse caso, tem que ser uma ideia de redução ou de eliminação do que está acontecendo, desses entraves. Então, para reduzir, acabar, eliminar, suplantar ou diminuir. Então, ficaria assim. Portanto, é imperiosa a análise dessa conjuntura a fim de reduzir os entraves para a consolidação dos direitos constitucionais. Então, no todo, ficou assim. A Constituição Brasileira de 88 assegura a todos os indivíduos o amplo acesso aos bens culturais do país. Entretanto, na prática, tal garantia não ocorre, uma vez que o contato com a cultura, por meio dos cinemas, não vem sendo efetivado na sociedade nacional. Esse cenário nefasto acontece não só em razão do deficitário incentivo à valorização cultural nas escolas, mas também devido à excessiva mercantilização da cultura. Portanto, é imperiosa a análise dessa conjuntura
a fim de reduzir os entraves para a consolidação dos direitos constitucionais. Então vejam, o primeiro parágrafo muito bom, porque já dá uma ideia para a gente de como esse autor entende o tema da democratização do acesso ao cinema no Brasil, e já mais ou menos para onde ele vai levar os argumentos e a proposta. Tá? Bom, então vamos lá. Lembram que eu tinha comentado com vocês que tem um jeito da gente fazer esse primeiro parágrafo, que é basicamente colocar uma ideia geral, especificar essa ideia geral, de preferência trazê-la para o tema da redação e terminar com a conclusão indicando basicamente os argumentos e a proposta. Vou mostrar para vocês exatamente como isso está ocorrendo aqui. Olhem lá. Nesse primeiro trecho aqui, a Constituição Brasileira de 88 assegura a todos os indivíduos amplo acesso aos bens culturais do país. A ideia que a gente tem é de uma afirmação muito geral sobre cultura. Veja que o autor aqui não fala de cinema e não fala em democracia do cinema. Então aqui ele está trazendo essa citação, essa fonte, essa autoridade que é a Constituição Brasileira, inclusive para responder uma questão que foi feita pela Heloísa na semana passada, se a gente poderia usar a Constituição e a Declaração dos Direitos Humanos como repertório cultural. Sim, pode. Está vendo aqui, esse primeiro parágrafo é de uma redação nota 1000, e ele está sendo usado como repertório cultural, então quer dizer que valeu, né? O cara tirou 1000, então não é senso comum. Mas a ideia mais importante aqui é que ele é como se ele perguntasse para a gente assim, bom, então por que discutir esse tema se a Constituição garante? Percebe? Essa é a primeira ideia desse aspecto geral. Eu coloco esse elemento geral de introdução, o cinema é importante para a formação das pessoas. Se ele é importante, por que eu vou discutir? Nem preciso mais discutir. Mas é que eu tenho um problema, no Brasil não é todo mundo que tem cinema. Aqui, mesma coisa, a Constituição garante, mas eu tenho um problema, não é todo mundo que tem acesso ao cinema. Então essa é a ideia da gente colocar essa afirmação geral, queridos. Que a gente coloque o leitor a par do que acontece no mundo. Uma ideia mais geral sobre o que acontece no mundo. Na sequência, o autor faz um recorte, especifica, dizendo: entretanto, na prática, essa garantia não ocorre, uma vez que o contato com a cultura por meio dos cinemas não vem sendo efetivado na sociedade nacional. Então é como se ele falasse assim, eu vou recortar a ideia de cinema, que tem relação com a cultura, e essa democratização não ocorre. Então agora ele está tratando dos 3 itens mais importantes relacionados ao tema da redação do ano passado. O cinema, a democratização e o Brasil. Tá? Então ele recorta, especifica e diz por que a gente tem que discutir. Porque essa situação é contrária àquela garantia que a gente tinha antes. Então se ela é contrária à garantia, logo eu posso, ou melhor, eu devo discutir isso. Tá? Isso sempre com aquela ideia inicial que eu já comentei várias vezes com vocês, né, do Enem. O Enem sempre joga um tema como se fosse um problema para a gente resolver. Por isso que tem proposta de intervenção. Uma intervenção significa que eu tenho um problema para resolver. Então a gente já tem que tomar isso como proposta. Por mais que haja garantias da Declaração dos Direitos Humanos, da Constituição, sei lá de quem, a ideia de que se for jogado aqui, eu preciso discutir como um problema. É isso que esse autor está fazendo. E depois diz assim, esse cenário nefasto acontece não só em razão do deficitário incentivo à valorização cultural nas escolas, mas também devido à excessiva mercantilização da cultura. Então é que ele dá 2 razões para aquele problema anterior que ele citou, e já que essa garantia não está ocorrendo no Brasil. Né? Primeiro, o incentivo deficitário, essa questão de valorização cultural, especificamente na escola, e o segundo, a mercantilização da cultura, que já igualam, que já direcionam para 2 argumentos para o problema. A gente já imagina que esse autor vai dizer no primeiro parágrafo que não está ocorrendo incentivo à valorização cultural, mais especificamente nas escolas, e no segundo parágrafo do desenvolvimento, no terceiro da redação como um todo, ele vai discutir a questão da mercantilização da cultura, como ela virou um produto e aí, claro, quem tem menos acesso. Quem tem menos renda, menos dinheiro, menos oportunidade, tem menos acesso a ela. E, finalmente, termina com a conclusão. Portanto, é imperiosa a análise dessa conjuntura a fim de reduzir os entraves para a consolidação dos direitos constitucionais. Então, veja aqui que essa conclusão está indicando a direção de que é preciso analisar essa questão para a gente conseguir reduzir o problema.
E ele já indicou antes como vai analisar, tá? Basicamente, o problema da valorização cultural e da mercantilização. E aí ele está voltando à Constituição como um direito das pessoas. Então a gente precisa analisar porque é um direito. Tá? Então percebe que ele fechou um ciclo, ele começa falando da Constituição como algo geral. Aí diz que o cinema faz parte dessa cultura geral, mas não tem acesso para todos no Brasil, especialmente por conta de dois aspectos que ele citou: falta de valorização e a mercantilização. E fecha dizendo, então a gente precisa discutir esse assunto, para que aquele direito que eu citei antes seja garantido para as pessoas. É essa a estrutura básica que o Enem quer no primeiro parágrafo. Geral, específico, conclusão. Tem que ter isso no primeiro parágrafo. Se não tiver, não vai ganhar uma boa nota. E já vou dizendo, não vai ganhar uma boa nota no geral, porque isso faz parte da estrutura geral da própria prova do Enem. Bom, agora eu vou dar um exemplo de um primeiro parágrafo aqui do Solidário. Queria chamar a atenção para o fato de ser muito parecido o parágrafo. Vocês vão ver que as ideias básicas são as mesmas. Mas tem uma diferença que é importante. Vamos lá, então. A Constituição Brasileira de 88 garante à população o acesso a todos os bens de cultura. Porém, o acesso desigual ao cinema no Brasil demonstra que a Constituição não é respeitada. A concentração de salas em áreas privilegiadas e a desigualdade social são exemplos dessa temática. Esse foi o primeiro parágrafo. Veja que, de modo geral, as ideias são as mesmas. Constituição, não acontece todo mundo e tem algum problema aí. Está colocando duas causas. Ainda que seja diferente do texto anterior, tem as causas, tem as razões. Tá? Mas vamos comparar os dois para ver onde a gente chega. Então, no primeiro, na nota 1000, a gente tinha assim: a Constituição Brasileira de 88 assegura a todos os indivíduos o amplo acesso aos bens culturais do país. No do Solidário, a Constituição Brasileira de 88 garante à população o acesso a todos os bens de cultura. Então, vejam, exatamente a mesma coisa. Então, esse início geral está tranquilo, está ótimo, é assim que é para fazer. Tá? O autor ou a autora que fez esse início de parágrafo, que eu já não sei mais quem é, né? Tá certinho, começou muito bem, está no caminho. Vamos na continuidade. Entretanto, na prática, tal garantia não ocorre, uma vez que o contato com a cultura por meio dos cinemas não vem sendo efetivado na sociedade nacional. Então ele coloca, entretanto, não ocorre e explica por que não ocorre. Vamos ver o do Solidário. Porém, o acesso desigual ao cinema no Brasil demonstra que a Constituição não é violada. Vejam que aqui, de algum jeito, também esse autor está explicando que a Constituição é violada, então tem um problema com relação à afirmação anterior, e está dando uma explicação. Mas olha a diferença do grau de explicação daquele texto nota 1000 para esse. O texto nota 1000 nos garante mais elementos de explicação do que esse. Então, do ponto de vista da estrutura, tanto o 1000 quanto o do Solidário estão caminhando igual. E isso é muito bom porque vai garantir uma boa nota para esse texto do Solidário. Mas tem um aspecto que é o desenvolvimento do primeiro parágrafo, que está melhor no texto nota 1000, está mais explicado no texto nota 1000. E isso vai garantir mais nota na competência 2, na 3, na 4, etc. Tá? Então, essas questões é que eu queria chamar a atenção de vocês. Tá? Vamos ver um outro. Ó. Na sequência, esse cenário nefasto acontece não só em razão do deficitário incentivo à valorização cultural, mas também devido à excessiva mercantilização. Então está dizendo que acontece e está usando conectivos. O do Solidário fez assim: a concentração de salas em áreas privilegiadas e a desigualdade social são exemplos dessa temática. Veja que ele está dizendo como acontece, está mostrando razões, causas que muito provavelmente serão desenvolvidas no decorrer da redação, mas não tem conectivo. Então a ideia aqui é colocar mais conectivo e desenvolver mais essa questão das razões, das causas, para tentar ficar mais próximo daquilo que a gente está enxergando ali naquele texto nota 1000. Então a concentração, talvez pudesse ser assim: um dos problemas ocorre pela concentração de salas em áreas privilegiadas, que está diretamente relacionada à desigualdade social. Olha só, se eu tivesse uma construção como essa, eu já estaria muito mais próximo do texto nota 1000, porque eu estou desenvolvendo já um pouco essa ideia. Tá? Eu não vou desenvolver como nos parágrafos,
mas é como se eu estivesse dizendo para o meu leitor, estou me aproximando daquilo que quero fazer na redação como um todo. E aí no final, olhem só, portanto, é imperiosa a análise dessa conjuntura a fim de reduzir os entraves para a consolidação dos direitos constitucionais. No solidário, não tem conclusão. Então, o que eu estava explicando para vocês? Olha, galera, a ideia é a gente ter um geral, um específico e uma conclusão. O Nota 1000 está seguindo essa estrutura. No do solidário não tem conclusão. Então, isso quebra a estrutura do primeiro parágrafo e quebra o desenvolvimento que o texto como um todo precisa ter. É essa quebra que faz com que a gente tenha essa diferença de notas. No Enem, a gente não dá nota só se o texto está bom ou não. A gente precisa também avaliar a distância que ele tem dos melhores e dos piores textos. Eu não posso igualar todos os textos. Esse texto aqui não tem um final, então vai todo mundo ganhar 500 ou 600 pontos. Não é assim que a gente corrige. A gente precisa pegar os pequenos elementos a mais para acrescentar nota. Então, uma conclusão aqui, autor deste texto, que eu não sei mais quem é, como eu disse, uma conclusão já aumentaria muito mais a nota, já indicaria muito mais a ideia da tese e faria muito mais com que o seu avaliador tivesse a noção exata de para onde você quer ir com esse texto. Então, essa estrutura é muito importante, gente. Eu insisto na estrutura do primeiro parágrafo. Ele é a carta de visita da sua redação. Um bom primeiro parágrafo garante uma leitura mais atenta do seu avaliador e faz com que você receba uma nota maior. Tenha certeza disso, tá? De alguém que já trabalhou nas correções do Enem por alguns anos. Então, isso é muito, muito importante, tá? Então, eu disse ali no começo do nosso chat que daqui a pouco, no final da noite, está programada uma abertura de atividade para vocês fazerem aí a partir da semana que vem até o começo de julho, uma série de atividades relacionadas a esse primeiro parágrafo. Tá? Então, vamos insistir um pouco mais nesse primeiro parágrafo, para que essa estrutura fique mais condensada aí para vocês, mais fixa, tá? Sempre nessa ideia de falar de algo mais geral, especificar explicando essa especificação e terminar com uma conclusão bem forte, inclusive usando esses conectivos que eu estou destacando para vocês. Tá? Pode usar os conectivos aí. É assim que a gente aprende, testando e retestando. Tá? Essa é a ideia. Bom, então qual que é o planejamento? Fazer aquela proposta nova que eu tinha enviado para vocês, aquela que relaciona educação, tecnologia e trabalho. Procurem refazer as corrigidas. Eu estou feliz porque a maioria de quem está recebendo as correções tem feito as reescritas e isso é um passo muito importante. Mais importante do que fazer muitas propostas é refazer. Eu tenho insistido isso muito com vocês. E fazer atividade online. Atividade online é essencial para a gente tentar fixar essa primeira parte da estrutura. E a minha ideia é que nas próximas aulas eu vá mostrando um pouco o desenvolvimento desses parágrafos. Como é que a gente vai engordando esses parágrafos e dando força para que eles se tornem, então, um caminho imprescindível para ganhar uma boa nota no Enem. Tá? Então, era isso que eu tinha programado e eu gostaria agora de ver as perguntas. Já começo aqui pela pergunta do Matheus. Se é possível mandar a redação semana que vem. Sim, Matheus. Eu não fecho o recebimento de redações. Então, o pessoal que está fazendo e refazendo as redações e está enviando lá pelo e-mail, está vendo isso. Tá? Então, o endereço para vocês tirarem dúvidas ou mandarem as redações é esse que está aparecendo aqui no chat. Tá? Então, pode mandar sim, Matheus, todo mundo pode mandar. Amanda, professor, você vai disponibilizar os slides? Amanda, os slides de todas as aulas ficam lá na página pessoal, aquela que eu já enviei para vocês. Deixa eu mandar de novo aqui para você. E esse de hoje ainda não postei, mas eu já posto. Logo que terminar a aula, eu já posto lá para vocês, tá bom? Deixa eu copiar aqui o link para você, tá, Amanda? Pronto, Amanda. É só clicar nesse link, lá tem as aulas, tem tudo que vocês precisam. Fico à disposição para mais perguntas, pessoal. Monique.
Professor, eu tenho uma apostila específica para redações. Posso mandar as propostas dessa apostila ou apenas as que são dadas em aula? Monique, eu prefiro que você mande as que a gente tem trabalhado em aula, porque eu tenho tentado preparar a equipe que está ajudando para a gente corrigir mais rapidamente. Se forem propostas novas, aí eles precisam preparar as propostas. Eles vão precisar pensar nos argumentos, na maneira de corrigir cada uma das temáticas e das propostas. Então isso vai dificultar muito o trabalho deles, tá? Como a gente é uma equipe muito pequena, fica mais difícil, tá bom? Eu gostaria muito se você pudesse fazer essas que a gente tem discutido. E na semana que vem já tem uma outra proposta nova, tá? Agora sim, a cada 15 dias, mais ou menos, eu vou fazer uma proposta nova para vocês. Mas ainda quero que vocês refaçam as antigas. Acho que, como eu disse, isso é mais importante do que fazer outras. Tá? É importante, e agora é o momento de pesquisar. Professor, então na introdução precisa ter uma conclusão? Sim, Lucas, tem que ter uma conclusão. Tem que ter uma conclusão, indicando que você está fechando aquele parágrafo e esse fechamento indica exatamente para onde o teu texto está indo. No caso desse texto que a gente leu aqui, a ideia é assim. Portanto, é imperiosa a análise dessa conjuntura a fim de reduzir os entraves para a consolidação dos direitos constitucionais. O autor está dizendo assim, com isso, eu estou levando você, leitor, a identificar a minha tese, que é, para garantir os direitos constitucionais, a gente precisa analisar por que esse problema ocorre. Essa é a conclusão a que ele chega. Ao chegar a essa conclusão, ele diz, então agora eu vou apresentar meus argumentos. Então é como se ele preparasse a gente para o que ele vai fazer depois. Por isso que tem que ter uma conclusão. A Heloísa, professor, como eu faço para colocar tudo isso numa introdução? Eu fico com medo de não caber tudo no meu texto e faltar linha. Heloísa, agora é o momento de você escrever. Então lembra que eu tenho dito isso para vocês? Assim, agora é o momento que, se passar a linha, a gente aqui vai ajudar vocês a reduzir isso. O Carlos, na semana passada, me perguntou, professor, como é que eu faço para enxugar o meu texto? É difícil. Se eu não olhar a ideia, é difícil dizer para você como sintetizar. Agora, se eu receber uma redação, eu consigo ajudar nesse jeito de corta uma palavra aqui, usa uma outra expressão melhor aqui ou ali. Então, agora é o momento de treinar, Heloísa. Se você fizer uma boa redação com 40 linhas, a gente vai dar um jeito de fazer caber em 30. Então, treinar, treinar e treinar. Escrever, testar, porque esse é o ponto mais importante. Não interessa muito o tamanho da redação agora. Interessa se as ideias vão caber numa redação. Depois, as palavras a gente dá um jeito. Tá? O Carlos. Muitas vezes eu sinto que introduções muito grandes diluem minhas ideias. Faz sentido? Sim, se forem muito grandes, lembra que eu tenho dito para vocês que o ideal dos parágrafos é ter entre 4 e 7 linhas. Então, uma introdução com 7 linhas é extremamente pesada. Essa introdução que eu li para vocês, ela tem 5 linhas. Então, assim, uma introdução de 5, 6 linhas, tudo bem, é uma introdução boa. Agora, Carlos, tudo depende muito de como é que você está explicando essas ideias para elas serem diluídas. Veja que esse autor aqui, por mais que ele esteja explicando as coisas no primeiro parágrafo, ele não diluiu as ideias, de modo que a gente ainda não sabe exatamente quais os argumentos que ele vai trazer nos parágrafos de desenvolvimento. A gente tem uma ideia do que é, mas a gente não sabe exatamente. Tá? Então, esse ponto eu acho importante. Dar uma ideia para o leitor do que você vai fazer, mas não entregar tudo de bandeja. Mateus. Professor, pode citar algumas alternativas para imperiosas? Necessário, preciso, fundamental, essencial, outras palavras que são alternativas para imperiosas. Então, eu acho que já respondi outra questão do Carlos. A Caroline Kreffer. Quantas linhas é o ideal para uma introdução? Então, eu acho que já respondi, né, Caroline? A introdução, como todos os parágrafos, o ideal é ter entre 4 e 7 linhas. Então, parágrafos muito maiores do que 7, tudo bem, deu 8, beleza. Mas, assim, um parágrafo com 10 fica um parágrafo muito cansativo, muito grande. Em compensação, um parágrafo com 3 linhas é muito pobre. É sinal que ele não desenvolveu nada. Então, o ideal sempre é entre 4 e 7 linhas, ou entre 4 e 8 linhas, se preferirem, tá? O Lucas. Professor, você tinha dito sobre retomar a frase dita na introdução na conclusão. Poderia dar um exemplo de como fazer isso?
Então, no caso deste autor, ele fez, já no primeiro parágrafo, recuperando a ideia de direitos constitucionais, Lucas. Mas lá na conclusão da sua redação, nas propostas, seria retomar a ideia dos direitos da Constituição, em especial a ideia de que garante um acesso à cultura a todos. Então, lá no final, depois da proposta de intervenção, este autor poderia dizer assim: com isso, o direito sagrado ao cinema e à cultura garantido pela Constituição será cumprido. Então, assim, ele retorna à ideia da introdução. Então, ele consegue fechar o texto como se fosse um ciclo. Beatriz: professor, na introdução eu sempre coloco uma alusão de uma série relacionada ao tema. Continua assim ou não? Pode colocar. Assim, como eu disse, trazer citações, elementos de conhecimento geral de repertório. Quanto mais para cima no texto, melhor. Isso eu já comentei com vocês. Então, na introdução é uma ideia muito legal. Se essa série, filme, livro, citação de filósofo, sei lá o quê, for uma ideia muito geral e abrir a sua redação, ótimo. Vocês olharem as apostilas de nota 1000 dos últimos anos, né? Eu já mandei o link aí para vocês algumas vezes. Posso mandar depois de novo, se vocês quiserem. Mas se vocês olharem, vocês vão ver que os autores sempre começam muito com essas introduções. As séries, filmes, filósofos ou a própria Constituição, como a gente viu hoje. Pode começar assim, Beatriz. Mas assim, não precisa se fechar nessa estrutura. Você pode começar com outras coisas e depois trazer isso ao longo da sua redação, conforme ficar melhor. Tá? Agora, se a série ou o filme, enfim, qualquer citação, tiver uma ideia mais geral, pode começar com ela assim, tá bem? Bom, acho que é isso. Nosso horário já tá se esgotando, né? Vocês têm aula também daqui a pouquinho. Eu agradeço mais uma vez. Continuo incentivando vocês a fazerem a atividade online, a fazer as escritas e reescritas. E nessa semana, provavelmente, todas as redações que estavam atrasadas vão chegar a vocês, tá? A gente ganhou um reforço bem legal lá na equipe, tá bom? William, posso te mandar uma redação com outro tema, professor? Escrevi essa semana. William, é mais ou menos o que eu respondi para Monique ali em cima. Se for um tema que a gente está discutindo, sim, mas a gente está com a equipe um pouco reduzida, mesmo com reforço ainda está reduzido. Então fica mais difícil de dar um feedback para a sua proposta. Se você puder fazer as que a gente está discutindo, eu agradeço. Depois, quando der uma aliviada nas correções, quando eu falar assim, a gente não tem mais nada atrasado, daí sim, tá bom? Ou você manda a redação, você e a Monique podem mandar algumas redações, e eu vou deixando lá. Quando a gente eliminar aquelas que são da semana ou do período, aí a gente pode corrigir as de vocês, tá bem? Então é isso, gente. Muito obrigado, uma boa semana para vocês. Cuidem-se, fiquem bem. Se precisarem de alguma coisa, entrem em contato lá por e-mail. Um abraço, tchau, tchau.